Brasil já contabiliza 2 casos confirmados de gripe aviária, sendo um em granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, e outro em um zoológico de Sapucaia do Sul, também no Rio Grande do Sul. Pois é, e o governo brasileiro descartou 3 casos suspeitos que estavam em investigação, viu, para a gripe aviária. Em coletivo de imprensa, o ministro da Agricultura e Pecuária afirmou que após a desinfecção das granjas, onde os focos foram identificados, o Brasil pode se autodeclarar livre da doença em 28 dias e retornar com as exportações, viu? Então, esse é um assunto que estava preocupando bastante, né? Mais um caso foi identificado, 2 casos, portanto. Então, a situação que preocupou bastante, mas vem essa declaração, portanto, do ministro da Agropecuária, dizendo que em 28 dias, então, o Brasil pode retornar com as exportações. André. Então vamos lá para a redação do Jornal O Tempo conversar com o nosso colega Simon Nascimento. Simon, essas confirmações têm preocupado as autoridades aqui no setor, né? Você que, inclusive, agora de tarde cuidou de uma reportagem que está na capa do nosso portal otempo.com.br sobre esse assunto. O que você tem de novidades e notícias para a gente aí? Boa noite para você. Boa noite, André. Boa noite, Síria. A gente acompanhou, né, essa coletiva do Ministério da Agricultura e Pecuária lá em Brasília. Teve esse descarte dos 3 casos, né? Eram 3 casos que estavam sendo investigados para a gripe aviária e o governo acabou descartando. E o ministro Carlos Fávaro dando esse prazo aí de 28 dias, né, a partir aí do término da desinfecção das granjas, né, que tem essa contaminação lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul. A partir desse término aí vão ser contados 28 dias para que o Brasil volte, possa, né, se autodeclarar como uma área livre de gripe aviária. Mas aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente já teve um protocolo preventivo, né, no final de semana a gente teve o descarte aí de toneladas de ovos. Minas tinha um caso suspeito da doença que estava sendo investigado e acabou sendo descartado aí também nos exames que foram feitos lá pelo Ministério da Agricultura. Então essas medidas, né, essa precaução está sendo adotada aqui em Minas, a região do centro-oeste aqui do estado é uma região bastante forte, né, na produção, na avicultura, e a gente tem agora até uma sonora da Mariana Simões, que é analista de agronegócio da Federação da Agricultura e Pecuária aqui de Minas, comentando o para enfrentar essa situação. É importante reforçar que o consumo da carne de frango e de ovos segue absolutamente seguro. A influenza aviária não representa risco à saúde humana por meio do consumo desses alimentos. Recomendamos que todos os produtores redobrem os cuidados com as medidas de biosseguridade nas granjas. E ainda é cedo para estimar o impacto desse episódio, mas vale destacar que mais de 60% da produção nacional de carne de frango é destinada ao mercado interno. E as exportações para a China e União Europeia juntas representam menos de 7% do que é produzido no nosso país. É isso, a Mariana falou, né, dos impactos aí de exportações. A gente teve o governo atualizando agora à tarde, André e Síria, a lista de países, né, uma lista ainda um pouco confusa, porque alguns países manifestaram, procuraram o governo brasileiro e manifestaram aí o pedido, né, para suspender totalmente ou parcialmente as exportações de carne de frango ou de ovos, e outros países, os acordos sanitários que o governo brasileiro estabeleceu com esses países, esse acordo automaticamente, a partir da identificação do foco, ele suspende e embarga essas exportações. Então a gente já embargado para todo o território nacional a produção, né, a exportação, por exemplo, para a China. A gente está tendo um probleminha na transmissão do áudio do Simon. A gente falando aqui sobre a gripe aviária, né, e esses riscos todos. Mas foi muito importante essa entrevista que a gente acabou de ouvir. Se a gente conseguir contato de novo com ele, a gente volta a chamá-lo, com a Mariana Simões, porque é uma dúvida que muita gente tem, né? Você está em casa, a gente pensa em gripe aviária, o medo primeiro que a gente tem é consumir frango, então, consumir ovos.
Isso causa algum risco à população? Autoridades de saúde têm dito que não. Então, que não é um problema. A criação fica em risco, eles são muitas vezes obrigados a ter a sacrificar muitos dos frangos, né? Mas o problema maior é na criação, que acabam morrendo muitos animais. Mas para nós, de acordo com essas informações da saúde, não existe um problema maior, né, Círio? O que é, de certa forma, um alívio, né? É um alívio, porque é a primeira preocupação, né, que já bate. Você fala, poxa, está acontecendo um caso como esse, e aí, e a carne, e ovos, né? As pessoas já querem cortar. Mas a orientação que vem do MAPA e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é exatamente essa, né? Está seguro, inclusive alguns estados destruíram, né, ovos. Minas Gerais, por exemplo, o estado destruiu 450 toneladas de ovos para deixar a população segura. Então, a orientação é essa, está seguro, não precisa deixar, né, de adquirir, de comprar, deixar de comer ou mudar a alimentação devido a esses casos de gripe aviária. André. E o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, concedeu uma entrevista coletiva agora há pouco e detalhou a situação da gripe aviária aqui no nosso país. Vamos acompanhar um trecho da fala do ministro. Essa transparência e a informação fidedigna que vocês nos ajudam a transmitir para o Brasil e para o mundo vai ser, então, tão relevante que quando nós anunciarmos que não tem mais casos e cumpriu os 28 dias, e aí com a ciência a gente pode atestar, então, de novo, o Brasil livre da gripe aviária, vai dar a chancela da transparência vai acontecer exatamente porque a gente, passo a passo, vai estar informando dia a dia todos os casos, todas as investigações, e não é só agora só aumentou a lupa, só aumenta o foco, mas a gente vai estar sempre dando a total transparência e é isso que dá credibilidade ao sistema brasileiro.